A dúvida que surge para hoje é a seguinte: considerando um recente precedente do STJ, o contrato eletrônico com assinatura digital, sem as duas testemunhas, é ou não título executivo? Vamos recordar um pouco a estrutura para chegar à resposta. Primeiro, o novo Código de Processo Civil, assim como o anterior, consideram título executivo passível de execução, portanto, o contrato particular assinado por duas testemunhas. Qual é a finalidade da existência das duas testemunhas? É aportar a existência e a validade do negócio, né? Mostrar que ele ocorreu sem vícios de vontade, por exemplo, caso necessário seja comprovada essa realidade. Então, essa é a razão de ser para que o título tenha como obrigação e elemento o aporte das duas testemunhas. Mas vamos lá, né? Além disso, o que o STJ hoje construiu? O STJ sempre decidiu, e tem orientações já muito sólidas, no sentido de que a ausência de comprovação ou de assinatura das duas testemunhas retira a executividade do título. Permanece sendo, evidentemente, um negócio passível de uma ação de cobrança ou de uma ação de obrigação de fazer, mas não mais de uma execução. Só que o STJ mudou de opinião, mudou de orientação recentemente, no seguinte precedente, anote aí para ter a referência. O precedente é o recurso especial 1.495.920. E sabe o que disse o STJ? No voto, que foi, na verdade, acompanhado pela maioria dos julgadores, que é o voto do ministro Sanseverino, ele justificou que a exigência formal das testemunhas ela pode ser inviável no ambiente virtual. E aí o que ele disse ainda, nesse julgamento, ele falou o seguinte: a assinatura digital do contrato eletrônico, funcionalidade que, não se deslembre, é amplamente adotada em sede de processo eletrônico, faz evidenciada a autenticidade do signo pessoal daquele que após, na verdade, e inclusive assinou a cartula, né? E a confiabilidade de que o instrumento eletrônico assinado contém os dados existentes no momento da afirmação ou da assinatura. Isso é o que ele destacou a partir dessa realidade. Agora veja-se que, portanto, a partir desse julgado, desse precedente, o STJ modifica uma posição anterior bastante sólida e começa a compreender que nos contratos eletrônicos com assinatura digital das partes, mesmo sem as testemunhas, as duas, tem-se um título executivo. Essa é uma questão que merece debate e merece aprofundamento, evidentemente. Até porque há, do próprio ministro Sanseverino, um julgamento em contrato sensu. E cito aqui, inclusive, o agravo em recurso especial 892.232, em que ele basicamente afirma a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, contrato de mútuo, que é exatamente a situação parecida ao caso, ausência de assinatura das duas testemunhas, falta de executividade. Então, o próprio ministro Sanseverino, que muda essa posição e essa orientação, já recentemente, inclusive, se posicionaram de modo diverso. Agora, nós não podemos também deixar de perceber que sim, o STJ já tinha uma linha, né, no sentido de que os elementos exigidos para a configuração do título executivo eles podem ser deixados de lado, se não arguída, por exemplo, a situação pontual, a inexistência da dívida. Isso aqui eu faço um comentário pontual, inclusive o professor Medina recentemente tratou do tema, muito bem, por sinal, e é exatamente essa a realidade. Nós, no nosso manual de processo civil, também enfrentamos isso, né? E o precedente que eu gostaria de destacar, que é um precedente que mostra essa excepcionalidade, é o precedente que está no recurso especial 1.453.949 de São Paulo. E aqui, basicamente, o que se fala, né? Se constrói a noção. Veja só que interessante o STJ dizendo: as assinaturas das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua consciência acerca do conteúdo do negócio jurídico. Isso, inclusive, está no recurso especial 1.185.982 da ministra Nancy Andrighi, né? Em razão disso, segue o próprio STJ.
A ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade por si só não enseja a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução. Essa sempre foi a postura da STJ, mas calma que ele vai além. Pela ausência de formalidade exigida em lei, e aí ela destaca, esta Corte excepcionalmente tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser revelados, né, por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva, a assinatura das testemunhas, poderá ser suprida. Esse é um caso evidentemente específico, pontual, que também mostra já de outro tempo uma leve superação desta noção de que nós hoje e tradicionalmente sempre conhecemos, de que para executar um contrato entre particulares é necessário que as duas testemunhas estejam lá e efetivamente estruturadas no negócio jurídico. Reflexão importante, deixo aqui a provocação aos amigos, é ou não é um contrato digital assinado pelas partes sem as duas testemunhas? É ou não é título executivo? Fica aqui a reflexão e o bom debate. Um abraço e até a próxima.